Boa tarde, nação rubro-negra. Venho trazendo para vocês algumas atualizações sobre o Clube de Regatas do Flamengo nessa tarde de segunda-feira. Pedi para vocês começarem a assistir, deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. Esse vídeo aqui, o Flamengo hoje realiza o último treino lá na Universidade de Stockholm. Meus queridos e minhas queridas. E amanhã, hoje mesmo, eles vão para outro estado lá dos Estados Unidos, onde vão enfrentar amanhã o Los Angeles FC. Terceiro jogo da fase de grupos aí, que o Flamengo já se classificou antecipadamente aí, é o líder do seu grupo. Então vou trazer aqui algumas atualizações, pedir desculpa a vocês, não tenho feito vídeos, mas eu explico no final o porquê, tá? Bom, vou começar aqui com a atualização sobre Jorge Carrascal. Não tem nenhuma novidade por enquanto, tá? Jorge Carrascal continua aí na mira do Flamengo, já tem um acerto feito com o Flamengo e com o Dinamo Moscou, mas não adianta também ficar correndo agora para tentar contratar o atleta, porque ele só vai poder jogar aí na segunda quinzena de julho, que o Flamengo vai voltar para o Brasil, ele vai ter que passar por exames médicos, então tá tudo acertado, praticamente tudo acertado. Já é atleta do Flamengo? Praticamente atleta do Flamengo, então não tem atualização com relação a Carrascal no momento, O Cafu já trouxe essa informação, devido à pedida muito alta, o Flamengo recuou. Mas, só para deixar vocês aí cientes, não falar mais de Carrascal, tá tudo encaminhado, só depois mesmo do Super Mundial de Clubes que o atleta vai vir para o Brasil fazer exame médico e ficará tudo aí, anunciaremos oficialmente ele, Bom, trazer informação aqui do boletim médico do Flamengo. O Flamengo informou que Nicolas de la Cruz voltou a sentir dores no joelho após a atividade de ontem. O uruguaio foi submetido a exame que não detectaram lesão no local. O atleta seguirá sobre os cuidados do departamento médico nos Estados Unidos. Ou seja, primeira fase aí de grupos, Nicolas de la Cruz só foi para passear, Já disse em outros vídeos, o departamento médico de Rodolfo Landim tinha vetado a contratação dele por conta de lesões, mas mesmo assim trouxeram. E no final desse vídeo eu quero também falar sobre o que disse o BAP ontem, em entrevista lá aos repórteres presentes na Universidade de Stockton, sobre o estádio do Flamengo. Tá? Eu vi muitos questionamentos aí de torcedores e eu vou colocar o meu ponto de vista sobre isso no final. Atualizando aqui a segunda-feira de treino, nomes como Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar, Jorginho, Léo Pereira, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, por exemplo, têm grande chance de serem preservados, o que representaria nova chance para nomes como Pedro, Cebolinha, Michael, Alan. Felipe Luiz vai encerrar a preparação para a partida no torneio de amanhã, hoje, segunda-feira, na Universidade de Stockton, em Atlantic City. A delegação viaja de tarde para Orlando. Orlando me lembra aquele filme Ghost, que a Whoopi Goldberg, foi lá vidente, aí a mulher queria se comunicar com o marido dela, Orlando, para saber onde estava um dinheiro escondido e tal. Aí Orlando, só para pontuar aqui, Bom, o Flamengo possui 100% de aproveitamento no torneio e é líder do grupo D. Por conta do sucesso do comandante rubro-negro, o Atlético de Madrid da Espanha trata o técnico Felipe Luiz como sucessor de Diego Simeone no clube espanhol. Abre o olho aí, a nação rubro-negra que fica criticando o Felipe Luiz, estagiário para cá, estagiário para lá. Na Europa o cara tá com o nome lá em cima, o sarrafo tá no alto. Segundo informações do jornal espanhol Mundo Desportivo, Felipe Luiz é visto com bons olhos pela diretoria do Atlético de Madrid. Assim sendo, o técnico é tratado como candidato ideal na hierarquia para quando Diego Simeone deixar o clube espanhol. Vale ressaltar
que o time da Espanha considera o treinador como um excelente profissional, assim como uma excelente pessoa. Gente, nunca vi nesses 9 meses Felipe Luiz à frente do Flamengo, profissionalmente falando, nunca tomou um cartão amarelo, nunca foi repreendido por um árbitro, nunca tratou mal nenhum bandeirinha, cara, é um gentleman, Então, seguindo aqui, ó, 2 vezes vice-campeão da Champions League como jogador do Atlético de Madrid, Felipe Luiz ficou engasgado com a competição em algumas ocasiões. Antes de assumir o Flamengo, o técnico revelou que tem o sonho de voltar ao clube espanhol um dia, né? Aqui, ó, para o que ele disse aqui, o Felipe Luiz, abre aspas. Quando o meu contrato com o Atlético estava acabando, ouvi todas as ofertas. Foram 6 meses muito intensos e a do Flamengo foi a que mais me seduziu. Fui torcedor do clube quando criança e o treinador me amava, mas o Atlético deixou as portas abertas para mim e eu gostaria de voltar um dia, fecha aspas, disse Felipe Luiz, em 2020 ainda. Coloquei um vídeo sobre isso outro dia aí, né? Bom, no treino de ontem tivemos algumas ausências, tá? De La Cruz, vetada aí pelo departamento médico, dores no joelho. Gerson e Ayrton Lucas não treinaram na primeira atividade do Flamengo para enfrentar o Los Angeles FC. O capitão e o lateral realizaram o controle de carga, enquanto o uruguaio segue no planejamento do departamento médico. O Flamengo já é classificado e em primeiro no grupo, né, D, né, e enfrenta o Los Angeles FC pela terceira rodada, né, amanhã às 22 horas, dia 24. Bom, agora sim, vamos falar sobre o estádio do Flamengo, tá? BAP cita fatores que podem impedir a construção do estádio e dispara. Tem o Maracanã por 19 anos, tá? O sonho da nação rubro-negra de ter o estádio para chamar de seu terá que esperar um pouco mais, ou pelo menos ser encarado como uma dose extra de realismo. Ao atender a imprensa nos Estados Unidos, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, adotou um tom de extrema cautela ao abordar o ambicioso projeto, deixando claro que a empolgação não atropelará a responsabilidade fiscal e, principalmente, o sucesso do time dentro de campo. Vamos para as aspas de BAP, daqui a pouco eu coloco meu ponto de vista. O estádio é um projeto para 50 anos. Ele tem que funcionar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20. Minha promessa é que eu jamais faça nada na minha vida que seja baseado em emoção. Todas as decisões importantes da minha vida que eu não baseei em emoção, eu fiz coisa errada, fecha aspas, confessou ele, tá? A grande preocupação de BAP é que um passo em falso na construção de uma arena possa levar o clube a um caminho sem volta e transformar a Sociedade Anônima de Futebol, SAF, por obrigação financeira. Vou falar sobre isso aqui também. Ele diz o seguinte aqui: se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF, porque isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer estádio, fecha aspas, cravou o presidente. E o BAP citou o Corinthians como exemplo, é um grande exemplo, né, do que não deve ser feito. Caso mais emblemático, citado por BAP, foi a do Corinthians. O clube paulista inaugurou sua arena em 2014, pouco depois de conquistar a Libertadores e o Mundial de 2012. E ele disse o seguinte aqui, abre aspas, o que aconteceu de lá para cá como o Corinthians de ponto de vista esportivo? Questionou BAP, apontando para as dificuldades financeiras e a queda de rendimento que o rival enfrentou após o pesado investimento. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, aprender com a experiência da gente é prova de inteligência, aprender com a dos outros é prova de sabedoria. É melhor a gente olhar em volta, fecha aspas, refletiu. O presidente também trouxe um banho de água fria nos mais otimistas ao revelar que as projeções iniciais de custo e tempo para o estádio já se mostraram defasadas. Abre aspas para o que ele falou aqui. Os estudos que nós estamos fazendo até agora, eles já demonstram que não dá para fazer no tempo em que foi dito, nem no preço que foi comentado,
fecha aspas, afirmou. Segundo ele, 4 empresas estão reavaliando, né, os trabalhos preliminares e as conclusões não é animadora. Abre aspas. A conclusão, infelizmente, é de que as coisas vão demorar mais tempo e vão custar mais do que tinha sido colocado naquela época. E, infelizmente, é a vida como ela é. Fecha aspas. Gente, pleno acordo com o BAP. E ele disse aqui, ele comentou sobre o Maracanã. Com a concessão do Maracanã garantida por mais 19 anos, BAP reitera que não há pressa. A prioridade, segundo ele, é manter o time competitivo, gerando caixa e tomando decisões abalizadas quando houver mais clareza sobre os projetos. Ele destacou que a premiação, como as da Copa do Mundo de Clubes, possam ter impacto direto no financiamento do estádio, cuja a ordem de grandeza é estimada em cerca de 500 milhões de dólares, né? A premiação, aí ele diz o seguinte aqui sobre isso. A premiação aqui, se ganhar, é de 2, se passar para a próxima é de 7 milhões, então não dá para comparar a ordem de grandeza, explicou o BAP. Reafirmando uma postura adotada desde o período eleitoral, o BAP concluiu, abre aspas, não vou enganar ninguém, dizendo que é simples, rápido, fácil, porque não é. Um dia de cada vez. Por enquanto, o foco do Flamengo segue sendo o que acontece dentro das 4 linhas, enquanto o sonho do estádio próprio continua sendo tratado como prudência pelo mandatário. Ó, vou trazer aqui agora meu ponto de vista. Vocês querem que o Flamengo volte a ser aquele clube com jogadores como Carlos Eduardo, Cadu, Val Baiano, Sambueza, Walter Minhoca, Horácio Peralta, Adrianinho, Marcos Denner, Negreiros, Donati. Esses são alguns nomes que eu trouxe aqui para vocês. Claro que não queremos isso, né? Ou querem. Ou essa pressão de ter estádio é da geração 2019, que não conheceram o Flamengo do passado. O CT do Urubu foi comprado com o dinheiro da venda do Zico, né, para o Udinese. Olha só quantos anos o Flamengo levou para construir o CT do Urubu, que é um dos mais modernos da América Latina. Então, se não tiver paciência, se não tiver cautela, o Flamengo vai voltar a ser aquele Flamengo de 2012, 2011, 2009, com jogadores que não são da grandeza do Flamengo, não são para o tamanho do Flamengo. Eu estou de pleno acordo com a nova diretoria. Tem que ser feito da maneira certa, da maneira cautelosa, para que não venha prejudicar o futebol do Flamengo. Vejo muitas pessoas aí questionando, mas então por que comprou o estádio? Comprou o terreno do gasômetro? Comprou porque foi uma manobra desesperada de Rodolfo Landim para tentar colocar como seu sucessor Rodrigo Dunch. Contratou o Carlos Alcaraz, contratou pra cacete. Quando o BAP assumiu, não estou defendendo o BAP não, estou botando o meu ponto de vista, mas a gente vai acompanhando o dia a dia do Flamengo. Quando o BAP assumiu a diretoria do Flamengo, a presidência do Flamengo, tinha 3 milhões em caixa. 3 milhões em caixa. Teve que renegociar dívidas com fornecedores para poder hoje estar no patamar que está, podendo contratar o jogador que quiser. Mas se ele tivesse feito, não, vamos lá construir o estádio, o Flamengo estaria devendo pra caramba, não estaria com um elenco competitivo. Todos os lugares onde o Flamengo joga é a casa do Flamengo, vocês têm que entender isso. Eu quero o estádio próprio do Flamengo, eu quero, assim como vocês. Mas eu não acho viável o Flamengo se endividar para poder construir estádio. Mas o Palmeiras construiu estádio sem dinheiro. Leila Pereira cansa de dar entrevista e falar, Palmeiras não tem estádio. Eu acho que é a Arena Barueri, né, que eles jogam quando tem eventos lá no Allianz Parque, ela diz que quem administra o estádio não é o Palmeiras. Que se não fosse a Arena Barueri, eles teriam que ficar caçando lugares para poder jogar. Quando tem eventos
lá na Allianz Parque. É isso que vocês querem que aconteça com o Flamengo? Gaste um dinheirão e ele não controle seu estádio? Ou o quê? Que o Flamengo comece a construir estádio e tenha que se transformar em SAF? Poucas SAFs estão dando certo aqui no Brasil. Poucas SAFs estão aqui. Mas é isso que vocês querem para o Flamengo? Ah, mas BAP... chamaram até o BAP de corrupto. Nada a ver, cara. Nada a ver. Se eu trouxer todos os comentários aqui questionando a não construção do estádio, parece que o torcedor do Flamengo vive no fantástico mundo de Bob. Fantástico mundo de Bob. É que imagina uma coisa, mas sem planejamento. Você, quando vai construir uma casa, você constrói ela sem planejamento? Vai comprometer a minha conta de energia? Vai comprometer a minha conta de água? Vai comprometer a escola dos meus filhos? Vai comprometer o meu vestuário? Vai comprometer a saúde se eu tiver de uma emergência? Tudo tem que ser com planejamento. Assim como na nossa casa, que nós administramos ela, o presidente do Flamengo está lá para administrar um clube inteiro que não tem só o futebol, tem outras modalidades, né? E precisa equilibrar tudo isso. São funcionários, são jogadores, são manutenções, segurança, um monte de coisa. Aí não, tem que construir o estádio. Tem que construir o estádio. Ele falou desde o início da campanha dele que ele não é contra a construção do estádio, mas que ele faria o levantamento para ver se era viável construir agora. E não é viável. Eu só queria fazer esse vídeo por causa desse desabafo mesmo. Concordo em gênero e grau com o BAP. Não é para construir estádio se você fosse se afogar em dívidas. Tá certíssimo. E é só isso que eu tinha para falar. Saudações rubro-negra e até a próxima.